Boa noite. É com grande alegria que Deus nos permite nos reunirmos mais uma vez em seu nome. Eu peço licença para cada um de vocês para que nós possamos iniciar as reflexões da noite de corações abertos. Porque o legal é que ninguém aqui está autorizado a saber o que você está pensando, o que passa em seu coração. Apenas você. Ninguém vai te julgar. Então, que a gente possa usar esse momento para que nós façamos as devidas reflexões e que assim, hoje, ao sair daqui, possamos ter mais um dia a chance de construirmos em nós a casa do Senhor. Então fica esse convite despretensioso para que a gente possa fazer essas reflexões baseadas, com certeza, nas obras básicas da doutrina e, acima de tudo, baseados no nosso desejo de crescer, de nos tornarmos melhores. Eu acho muito legal que a gente conseguiu ter este capítulo em mãos hoje e sermos porta-voz dele, das reflexões em torno dele, porque ele abre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está disposto nessa estrutura que eu queria apresentar para vocês, porque a gente vai trabalhar esses itens que estão em azul, mas que posteriormente vai ser continuada o resto da estrutura dele, desses itens que estão aí no mais escuro. E eu queria te mostrar, porque na nossa reflexão você vai ver que cada um desses itens eles estão articulados entre si. Então fica também a sugestão que você continue esse estudo que a gente inicia aqui em seu lar, depois, ao ler o capítulo 1. Nós temos essa estrutura seguinte aqui, ó, o Evangelho de Mateus propõe, no capítulo 5, uma passagem de Jesus, em um dos seus sermões, em que ele menciona a importância da lei, que ele não teria vindo modificar como o que se esperava, o que se imaginava, né? A gente já vai conversar sobre isso. No item 2, nós temos a descrição da importância do trabalho de Moisés, e em seguida isso está articulado com a importância desse trabalho todo, aí culminando com a mensagem do Cristo. Posteriormente, nós temos no itens de 5 a 7, também articulados a questão do Espiritismo e o seu papel ao longo do progresso da humanidade. No item 8, aliança da ciência e da religião. E, por fim, esse item de 9 a 11, instrução dos Espíritos, que culmina com a nova era, que é um dos itens que me é muito caro, porque mostra bem, ao terminar o capítulo, mostra bem o que nós temos, que é essa passagem da civilização humana por um encadeamento de situações, de experiências que têm ajudado a gente a construir o nosso progresso enquanto grupo, né? Então, com a sua licença, eu vou ler esse item, que é o item com o qual a gente vai começar a nossa conversa, em que a gente tem assim, que Jesus teria nos dito assim, ó: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, eu não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, em um de seus momentos de sermão, Jesus teria dito isso aos seus discípulos, aos seus seguidores. Àquela época, muitos, meus irmãos, quem sabe até nós reencarnados, àquela época, acreditavam que Jesus era um líder que vinha, provavelmente, segundo muitas profecias que existiam à época, como um grande revolucionário político e que ia tomar o poder à força.
Porque aquelas pessoas, no passado, tinham uma história de escravidão em relação a vários povos que tomavam, né, do lugar e escravizavam, né, seus ancestrais, né? Então, os judeus foram sucessivamente escravizados. É um povo que sucessivamente foi marcado por esse processo da escravidão, né? Então, tinha muita gente que tinha esperança de que Jesus estaria ali naquele momento para ajudar nesse processo de essas pessoas desapartarem do jugo romano. E uma das coisas que é interessante quando a gente lê essa mensagem é que quando ele diz, olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir, ele está dando peso para cada uma das outras situações pelas quais a Terra e a civilização humana tinham passado no passado. Tinham vivenciado com outros grandes nomes da liderança espiritual do planeta Terra. Um deles, Moisés, por exemplo, que instituiu leis, que a gente vai dar uma observada depois nas nossas reflexões, importantíssimas para direcionar, para orientar no progresso espiritual da humanidade. Mas, meus irmãos, a gente adora uma saída rápida e fácil, é ou não é? Seria muito interessante se Jesus, como o líder daquele povo, viesse, né, suscitando revoltas, suscitando briga, violência, guerra, tomasse o poder, e aí ele teria sido só mais um líder que fala do mesmo, mas que não nos ensinou a liberdade verdadeira, a liberdade espiritual, essa que só vem com certeza a muita custa, de muito esforço, de muito autoconhecimento, um processo que só nós, em termos individuais, conseguimos. Então, desse ponto de vista, a gente pode, no mínimo, refletir juntos sobre nós mesmos. Se a gente não quer, de vez em quando, se libertar de certas situações infelizes que nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas que a gente quer a base do caminho mais fácil. A base de que algo milagroso aconteça. E que nós não tomemos parte nisso, que não seja apenas para dispor de seu sucesso. Não, meus irmãos, nós também estamos na lei. Nós também estamos sujeitos à lei. E não adianta a gente querer traçar para nós qualquer desvio que seja, porque nós estamos sujeitos à lei. E o espírita, mais que nunca, ele sabe disso. E aí, a gente é levado, como espírita, como cristão, acima de tudo, a perceber que nós precisamos nos lembrar das leis de Deus. Uma das coisas interessantes que esse pensamento, essa reflexão nos traz, é a questão da transitoriedade de tudo, a transitoriedade das coisas. Então, a gente pode fazer uma reflexão numa perspectiva macro, em relação às épocas que a civilização humana passou, as situações de crescimento espiritual pelas quais a civilização humana passou, e uma perspectiva mais individual, uma perspectiva em microescala, onde a gente pode analisar os nossos comportamentos. E nós veremos que existe ao longo do tempo dos seres humanos nesta Terra, do ponto de vista macro, demandas diferentes espirituais. Porque o ser, quando ele vem, o ser humano, quando ele vem habitar este planeta, ele não era perfeito, como ainda não somos, mas ele era, à época, muito menos adiantado do que agora. Àquela época, portanto, havia a necessidade de um despertamento espiritual. E ao longo da nossa história evolutiva na Terra, muitas foram as situações, e muitos foram os líderes espirituais que Deus permitiu misericordiosamente viessem para nos adiantar, para dar uma acelerada nesse processo espiritual, para que a gente pudesse despertar um pouquinho mais rápido em relação à necessidade de vivermos em comunhão com Deus, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva micro que nos mostra que, em nível individual, cada um de nós
ao longo da nossa história aqui na Terra, a gente foi passando por sucessivas encarnações e fomos vivenciando experiências. Cada uma dessas experiências imprintaram na gente a necessidade de se comportar de uma forma XYZ. Ao longo do tempo, portanto, de sucessivas encarnações, estamos nós tentando evoluir, tentando progredir, tentando melhorar os nossos comportamentos. Mas nem sempre isso fica tão claro. Porque quando a gente reencarna, pelo menos até então, a matéria exercia grande influência sobre nós. Éramos tão materializados, tão ligados à materialidade deste planeta, que muito pouco poderíamos ir além para pensar questões mais sofisticadas em relação à nossa educação espiritual. Podemos afirmar, portanto, que até então estávamos despertando para a ideia da espiritualidade, da nossa conexão com Deus e, portanto, da importância da imortalidade da alma, que sujeita o corpo às suas demandas, as demandas da alma e não o contrário. Mas agora é chegado o momento em que nós teremos muitas questões espirituais que serão colocadas à prova. Tudo aquilo que a gente aprendeu, mais do que nunca, será colocado à prova. O espírita, ele tem muita clareza sobre a questão da transitoriedade, porque ele sabe do processo reencarnatório. Isso nos leva, inevitavelmente, a refletirmos com muito cuidado em cada dia que nos é dado por Deus. Porque se as coisas são transitórias, se as encarnações são transitórias, se as necessidades e demandas sociais que nós vivenciamos nos dias de hoje são transitórias, como que eu vou proceder no meu dia a dia? Como que vai ser o meu jeito de pensar a minha vida? Que metas eu vou determinar para mim, para o meu dia, se eu sei que tudo é passageiro? Você veja, é uma reflexão poderosa essa. Pois eu sei que as coisas passam, porque as coisas, segundo a lei de Deus, chamada de lei do progresso, as coisas evoluem. Não apenas a matéria, mas, acima de tudo, o ser imortal, o espírito evolui. Portanto, hoje nós não somos mais aqueles seres que achavam lindo e fazia parte, tudo bem, né? Um duelozinho aqui, porque eu tive o meu orgulho ferido. Tudo bem. Para nós isso era normal, num passado não muito distante. Hoje a gente acha um absurdo. Hoje, o nosso consciente coletivo já nos diz que, eticamente, não é necessário, isso é uma bobagem, que a gente pode fazer um processo de autoencontro e determinarmos em nível individual, com a nossa própria consciência, uma educação espiritual para as nossas viciações e encontrar nisso uma forma de crescermos, de evoluirmos, de sermos melhores. Mas no passado não era assim, essas coisas eram aceitáveis. Então nós vemos aqui e aprendemos com esse líder espiritual maravilhoso, que foi Moisés, e que nos trouxe uma perspectiva de educação espiritual em nível coletivo, que nos mostrava um pouco dessa transitoriedade das coisas, das demandas de ordem social, por exemplo, e também de ordem comportamental. Certos comportamentos do passado hoje já não se justificam. Então a gente também não precisa ter esse desespero em querer e aprender a todo custo, acelerar, porque a gente está evoluindo, daqui a pouco eu vou morrer, não precisa de ninguém se desesperar. A gente pode acolher que cada um tem seu tempo, eu tenho meu tempo, você tem seu tempo, e a gente vai conseguir, sim, devagar e aos poucos, aprender o que precisa ser aprendido e sair dessa encarnação, com certeza, tendo pelo menos a maior parte do nosso momento sido vivido com sucesso. Mas ninguém precisa se desesperar em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender, pelo menos nos lembrarmos dessa perspectiva que nos indica que as coisas evoluem e precisam evoluir. Assim como nós precisamos desse processo de evolução. Né? Então, veja que interessante que o capítulo 1 nos diz, no item 2, sobre Moisés. Ele nos diz que a lei mosaica ela pode ser dividida em duas partes distintas, a lei de Deus e a lei civil disciplinar.
A lei de Deus, ela está bem clara em relação, por exemplo, aos 10 mandamentos que a gente traz aqui. Eu não vou correr o risco de lê-los para vocês todos, para que a gente não volte a comentar, porque eu adoro esses 10 mandamentos, né? Eles são atemporais, e eles ainda valem e servem para nós. Mas o foco aqui da nossa reflexão é mencionar algo super importante, que é que se dividia a lei mosaica em 2 partes, e existia aquela ideia de que as leis ditas disciplinares, voltadas para as questões das demandas de comportamento, de norma social, que elas fossem decretadas sim por Moisés, mas que na verdade a gente não pode se esquecer que elas também, quando, no momento do ato do seu decreto, né, elas foram influenciadas por espíritos, com certeza, de escola, que influenciaram Moisés a, então, trazer à tona a necessidade de educação daquele povo, que tinha más inclinações. Isso, inclusive, está descrito em Êxodos, quando Arão diz para Moisés, olha, você sabe que esse povo que você está conduzindo é um povo de más inclinações, está lá descrito. E Moisés, como um grande líder, ainda assim, ele toma da charrua e orienta esse povo, libertando do jugo dos egípcios, e conduz esse povo para a liberdade em direção à terra prometida. Mas ao longo desse processo acontece muita coisa. E uma das coisas que eu trago para vocês é essa questão de que, na verdade, se a gente fosse pensar como espíritas, Moisés, como grande líder espiritual, também era um grande médium de efeitos físicos. Você já imaginou, gente, alguém chegando para você aqui agora, você está na frente do Mar Vermelho, ele coloca o cajado e o mar se abre. Não é uma coisa impressionante? Né? Se alguém tivesse dúvidas em relação a efeito físico e tudo mais, eu acho que, né, se acontece uma coisa dessa na nossa frente, a gente já não ia mais ter dúvida nenhuma. Não, agora, beleza, está resolvido, nunca mais vou duvidar. Àquela época, meus irmãos, vários momentos são descritos no Velho Testamento, em que, entre aspas, milagres, verdadeiros milagres acontecem, e ainda assim o povo, quando Moisés vira as costas, o que ele recebe do povo? Descrença, murmúrio, revolta. O povo desacredita de tudo aquilo, tenta se revoltar, tenta iniciar em pequenas guerras, e ele sempre intercedendo com Deus em nome daquele povo. Então, é interessante observarmos uma questão que a gente traz aqui para a nossa reflexão. E a nossa confiança em Deus? Porque naquela época, vamos considerar, meus irmãos, né, é muito tempo atrás. Naquela época, nós tínhamos, né, quase 4.000 anos, pessoas que, como está inclusive descrito em Êxodos, tinham más inclinações. E ainda estavam num processo, em termos de progresso espiritual, de despertamento espiritual. Estávamos aprendendo, quem sabe não fôssemos nós lá no passado, em uma outra encarnação. Estávamos aprendendo a nos importarmos com as coisas de Deus, o Deus único, mas, acima de tudo, entregarmos-nos de corpo e alma às questões do divino. Na primeira oportunidade, baqueávamos. Na primeira oportunidade, nós não conseguíamos acreditar e confiar. E depois, fomos testados aí ao longo de anos, andando pelo deserto, em busca dessa terra prometida. Quando finalmente conseguimos, né, aquele povo conseguiu chegar onde devia, depois pesquisem a história do povo hebreu. Eles sofreram outras sucessivas situações em que foram novamente escravizados. Vocês entenderam? Continua havendo, então, um ciclo dessa submissão às questões que não são de Deus. Continua havendo graves problemas de comunicação, de encontro
de consenso de grupo, de senso de coletividade. E as pessoas continuam desrespeitando os direitos do outro. Continuava o ciclo vicioso da escravidão. Mas uma escravidão que se demonstrava ali pior do que a física. Uma escravidão emocional, uma escravidão espiritual. E por que não partirmos desta reflexão sobre a falta de confiança verdadeira deste povo em Deus? A verdadeira, que seria aquela permanente, aquela que chega no nível, não, eu não acredito, eu sei. É nós. Depois Jesus vem, nos traz, como a gente já vai discutir daqui a pouco, uma outra perspectiva sobre tudo isso, e passados mais de 2000 anos após Jesus, a quantas anda a nossa confiança em Deus? Na nossa rotina diária, provavelmente pode ser que você sofra dificuldades de toda ordem. Só você e Deus sabem. Tem coisas que provavelmente você não conta para ninguém. E que passou sozinho, apurado, sozinha, apurado. E que sofreu e ainda sofre, em silêncio. E é natural ainda a gente fraquejar. Portanto, meus irmãos, é mais do que necessário, ao fazer essa reflexão, que nós nos lembremos que Ele está aqui. Ele nunca desamparou aquele povo lá atrás, no deserto, nunca desamparou. Teve uma situação incrível, eu até hoje fico pensando, imaginando, isso. Uma situação em que eles estavam com sede, Moisés intercedeu, eles encontraram um corpo d'água, mas aquela água era amaríssima, amarga, ruim, não dava para beber. E aí ele intercedeu e as águas se converteram em águas possíveis de serem bebidas. Olha isso. No nosso dia a dia, as dificuldades precisam ser observadas por nós com muito cuidado. Porque, por um lado, elas fazem parte do nosso aprendizado e progresso aqui na Terra. Por outro, elas são perigosas. Porque se não forem devidamente enfrentadas com a fé e confiança em Deus, não é muito difícil que elas nos levem pelos caminhos da revolta, pelos caminhos da depressão, pelos caminhos infelizes da amargura, fazendo com que nós, muitas das vezes, percamos muito mais do que energia, percamos tempo. Lembra que a gente falou que tudo é transitório? Nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Não sabemos mais por quanto tempo. Qual é o tempo de nossas existências carnais? Nós não sabemos quando é chegada a hora da partida. Porque isso aqui é transitório. E, portanto, há necessidade de cuidarmos de nós mesmos, nos fortalecendo na fé, mas, ao mesmo tempo, por que não, no hábito da prece, que nos liga com mais frequência à espiritualidade superior, nos coloca na posição daquele que acredita e confia a sua vida ao Deus Supremo e único que existe e que é capaz de fazer verdadeiras revoluções em nossas existências, em nossa alma. É necessário, portanto, acolhermos sim a tristeza, esse sentimento de dificuldade que estamos vivendo, essa vontade de chorar, que às vezes está aí, incontida, porque pega mal chorar na frente dos outros, porque nem todos vão entender o motivo pelo... você está chorando por causa disso, você está de brincadeira, não é? Aí a gente se envergonha e pensa, não, tudo bem, não é nada, é algo. Se você sente, se te incomoda, é algo sim. E ninguém além de você está autorizado a olhar para si próprio, para a sua dor e medi-la. Ninguém além de você, porém, irmão e irmã querida, vai conseguir também encontrar a saída. Só você consegue. Através do momento em que nós entregamos-nos de corpo e alma a Deus.
quando silenciamos nossa alma e pedimos que Ele nos fale ao coração mais do que Ele nos ouça, nós vamos, após alguns minutos, segundos, horas, percebermos a nossa pressão sanguínea se acalmando, as nossas batidas do coração diminuindo, um arfar diferente tomando conta da nossa alma, o ar se torna mais leve. É Deus que fala conosco, através de seus eflúvios enviados para nos acalmar e dizer: filho, filha, fica bem, eu sou por ti, eu estou aqui. É claro que às vezes a gente precisa se lembrar disso. Fica então apenas a reflexão da nossa necessidade de confiarmos em Deus. Outra observação que a gente faz ainda dentro dessa reflexão é que é natural, portanto, dentro do ponto de vista da transitoriedade de tudo, inclusive do ponto de vista que nós estamos em constante processo evolutivo, em constante evolução, é natural que nós tenhamos variações emocionais. Existem variações emocionais, inclusive de nível diário. Tem dia que a gente acorda bem, não é? Tem dia que a gente não acorda legal. Por uma série de motivos que, inclusive, estão, né, sobre a nossa responsabilidade de decidir para melhorar. Se eu não dormi direito, se eu não me alimentei direito, meu corpo vai cobrar essa conta. E é claro que talvez ao longo do dia eu não fique bem. Isso vai influenciar minhas emoções, porque nós estamos encarnados. E para a minha disposição, para eu me manifestar com alegria, com equilíbrio, eu preciso das substâncias químicas que transitam no meu sistema nervoso. Eu preciso de neurotransmissores na quantidade certa, sendo absorvidos e produzidos na quantidade certa. Então é responsabilidade minha cuidar do meu corpo. Porém, a gente sabe que não é todo dia que você consegue fazer isso a contento. Tudo isso é aprendizado. É o aprendizado de uma coisa linda que a gente vai ver daqui a pouco, chama auto-amor. É o autocuidado. Eu sei que a gente queria ser cuidado por alguém. Eu sei que a gente queria levar um abraço com mais frequência, um eu te amo, viu? Eu te amo. Com mais frequência, provindo de XYZ pessoa, eu sei. E talvez ele venha daqui a pouco. Quem sabe você vai chegar em casa e vai receber esse eu te amo que você está querendo. Mas, acima de tudo, a responsabilidade primeira desse eu te amo é de nós mesmos, para conosco. Porque ninguém está sabendo disso aí, que você não comeu direito, que você não dormiu direito. Provavelmente só você vai saber disso. Desses detalhes sórdidos da sua rotina, só você. Então, nesse processo de acolher, que às vezes alguma coisa ficou devendo no meu dia em relação ao meu corpo, mas também em relação a um comportamento meu que eu precisava ter tido mais foco e atenção para refrear, por exemplo, uma palavra agressiva que eu mandei, não devia, puxa vida, agora já foi. Essa responsabilidade, seja com o nosso corpo, autocuidado, seja com a minha palavra, com a minha alma, essa responsabilidade é minha. E quando nós compreendemos, veja, é só isso, compreendemos a importância disso, de eu ter esse autocuidado, com aquilo que eu falo, como eu me manifesto, como eu cuido do meu corpo, eu vou entender que existem variações nas emoções. Estou com vontade enorme aqui de destruir tudo, estou com raiva. Acolha esse sentimento de raiva. Não é à toa que está aí, ele está me indicando alguma coisa. Ele está me indicando que precisa algo aí ser transformado. Porque também, em uma escala micro, essas emoções elas vão passar, viu? Daqui a pouco, se eu estava infeliz, se eu estava me sentindo um lixo, acredite, daqui a pouco pode ser que você esteja muito bem. É claro que leva um tempo, porque do contrário não faria sentido, né? Por que eu estou me sentindo mal se daqui a pouco eu vou me sentir bem? Calma, eu vou conseguir construir essa sensação de bem-estar a partir do momento que essa sensação negativa,
que está me atormentando, eu acolha com carinho, porque isso também faz parte da nossa passagem pela Terra. E aí eu faço o processo libertador da transformação dessas emoções. Se sentir mal de vez em quando é parte disso tudo. Eu não gosto do termo normal, né? Mas é parte, faz parte dessa passagem, desse processo educativo nosso na Terra. E quando eu faço o acolhimento dessas emoções não muito satisfatórias, na intenção de transformar isso, eu vou aos poucos conquistando esse caminhar voluntário dentro das linhas de Deus. Eu vou me aproximando das linhas de Deus, da misericórdia dele e do que ele tem para mim. Porque ele está em todas as coisas, mas estou eu nele? Essa é a dúvida que a gente tem que responder todo dia. A gente desejar estar em Deus, por confiar nele, por se entregar de corpo e alma para ele. E aí a gente vai provavelmente conseguir sentir essa sensação tão necessária para nós de felicidade e paz. Então, uma coisa que a gente reflete ainda aqui, com a sua licença, é que as leis, por exemplo, disciplinares, descritas lá em Êxodo, elas descrevem uma coisa muito legal, que, por exemplo, a ciência já percebe, a doutrina espírita já fala, é a lei de ação e reação. Depois, se você quiser, pega o livro de Êxodo, no Velho Testamento, você vai ver assim, ó, desses capítulos aí, que se você roubar 2 carneiros do seu irmão, você vai ter que devolver aqueles 2 e mais 3. E ele vai dando ali várias normas que no livro são descritas como um verdadeiro estatuto, né, do bom proceder em grupo, em coletividade. Ali a gente vai vendo com clareza isso. Vai mostrando para a gente que tudo que a gente faz aqui, seja para o outro, seja em relação a mim mesmo, tem uma resposta, tem um efeito. Nunca nada é ao acaso. Todas as coisas que são resultado da nossa manifestação pela Terra, elas têm um efeito. É a chamada ação e reação, né? Em livros dos Espíritos, a gente encontra, por exemplo, assim, ó, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, lá na conclusão, o item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos. E ainda, costurando o Evangelho segundo o Espiritismo em várias situações diferentes, eu citei só uma, que é no capítulo 5, itens de 6 a 7, das causas anteriores das aflições. Tudo que a gente faz aqui conta. E eu sei que a gente, durante muito tempo, teve aquela ideia preocupante de que, bom, aí eu tenho que ficar com medo, né? Cuidado, hein? Cuidado. Se fizer alguma coisa, a punição, né? Isso foi plantado na nossa cabeça historicamente, a ideia punitiva da lei de causa e efeito. E não é bem assim. É preventiva, é educativa. Se eu sei que tudo que a gente faz conta, você sabe que eu passo a confiar mais em Deus? Quantos de nós não nos sentimos injustiçados e por isso a gente fica morrendo de vontade de fazer tudo errado, igual todo mundo faz, entre aspas, porque a gente está cansado, a gente faz, entre aspas, aquilo que a gente acha o certo. E parece que não está valendo de nada, não é? Mas se eu me lembro que tudo que a gente faz nessa vida e na eternidade conta, não importa. Não importa que o outro não vê aquilo que você fez. E às vezes até te despreza, né? Te diminui, não importa. Você viu, Deus sabe. Mas como que conta? Porque a lei, como Jesus nos diz, ele diz assim, ó, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ele veio mostrar que ninguém está livre da lei. Ela vale para todos. Vale para nós, portanto, no nosso dia a dia. Não nos deixemos menosprezar pelas situações infelizes, não. Que às vezes querem, inclusive, intencionalmente, que você diminua a sua vibração, que você se sinta mesmo só isso, e não tudo isso que você é. Um ser maravilhoso, viajante do universo, que passou por tantas dificuldades, está aqui hoje, tendo a possibilidade única de olhar para si com amor, com carinho. Então, hoje nós temos esse pensamento poderoso para nos guiar na reflexão,
Porque, veja, se tudo é transitório, se a lei é para todos, se tudo que eu faço conta, veja, o que eu quero hoje nem sempre vai ser o que eu quero amanhã. Epa, aí complica, hein? Porque então eu tenho que ter cuidado. Como eu vou proceder na minha caminhada de comportamento? O que eu vou querer hoje? Porque às vezes a gente fala, eu quero muito, e vai, luta e faz um esforço danado para que a gente consiga certas coisas, certas vivências, certas posses, bens, porque a gente diz que a gente quer aquilo. Mas nós sabemos o porquê nós queremos aquilo? Veja, a liberdade verdadeira que aquele povo, o povo hebreu, precisava ter entendido que precisava, desde o começo, não era a liberdade física, era a liberdade espiritual. E isso a gente só consegue quando a gente começa a se entregar a Deus. Por isso, no item que menciona ainda em Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, não vim destruir a lei, sobre o Cristo, Jesus, como o supremo educador, nos traz uma coisa maravilhosa. É como se ele chegasse e dissesse para aqueles que o assessorassem, vamos dar uma conferida como é que está a evolução dos meus tutelados. Ele como governador do mundo, né? Como é que eles avançaram após a vinda de Moisés? Entendo, Moisés trouxe leis, essas leis foram instituídas, não roubeis, não matarás. Exato. Mas imagine que um problema é identificado por Jesus. Eles têm a lei, todos nós aprendemos o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Mas a gente ainda não pratica. A época de Jesus, imaginemos nós, àquela época, muitos de nós podíamos provavelmente estar lá como encarnados em situação anterior, não praticavam, sabiam das leis, mas a desviavam, a encurtava caminho, vale só para mim, para o outro não vale. Né? Torcia a lei. Ou seja, não adiantava nada saber se não o praticava. Então, Jesus, como o educador supremo, é como se ele percebesse a nossa necessidade de sair do ensino médio espiritual, porque viemos um passo a passo, aos pouquinhos progredindo, e agora ele percebe, quando está passando pela Terra, que é necessário que nós possamos compreender a importância da prática do bem. E essa liberdade verdadeira que a gente tanto deseja, ela tem que primeiro começar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa alma, dentro dos nossos corações. E aí ele diz assim, imagina, ele dizendo para os assessores, eles aprenderam várias leis, todas elas válidas realmente. Mas agora é hora deles focarem na prática. Eu quero que eles pratiquem, eles aprendam a praticar. Então eu vou resumir isso aqui, tudo, num mandamento só. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja se não é genial. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, pressupõe que eu já aprendi o que é Deus. O poder dele na minha vida, eu já tenho isso claro, já está resolvido. Mas ele diz, amar é um verbo, então é uma ação, então eu tenho que vivenciar isso. E nós ainda hoje precisamos nos lembrar da importância da gente se colocar na presença de Deus. E que quando saiamos, para onde quer que nós venhamos a ir, aquele que caminha lá, é você. Você quem? Você filho de Deus. Porque você caminha com Ele, onde quer que você vá. Então o ambiente muda onde você entra. Porque você entrou com quem? Com Deus. A vibração vai mudar, porque você entrou com quem? Com Deus. E acima de todas as coisas, então, tudo que é transitório por aqui, não importa. A encarnação daqui a pouco passa, o corpo daqui a pouco a gente perde. Tudo passa. Tendo posse desse conhecimento, a gente vai saber que a verdade central na qual a gente precisa se apegar é que é Deus sobre todas as coisas. Independente da situação que eu esteja vivendo. Eu tenho que confiar nele e com ele seguir.
independente da situação que eu estiver vivendo. E quando ele diz, e o próximo como a si mesmo, olha o que ele nos diz. Ame-se. Ame-se. E quando for amar o outro, que o faça igual você se ama. Portanto, no mínimo, ele nos diz que é importante eu me amar. Porque no ato, no exercício da ação do auto-amor, eu vou despertando em mim muito mais do que um ser que quer ser feliz. Eu vou despertando um ser que sabe ser feliz. Um ser que encontra o caminho. Caiu, ele levanta. Enquanto estiver caminhando, como caminha com Deus, ele leva todos consigo, se possível. Porque não há de se ter Deus só para mim. Eu quero que todos saibam de Deus. E espalho a energia, a vibração positiva com que Ele enche para todos que estão ao meu redor. Jesus, nosso supremo e amado educador. Ele está nos dizendo do caminho que precisamos seguir para que então façamos a virada da próxima etapa espiritual no nosso processo educativo, em que a gente vai sair do ensino médio espiritual e vamos para o ensino superior, onde grandes decisões individuais são tomadas, em que muita responsabilidade há de se ter. Eu escolho ser... Olha, no ensino superior, por exemplo, nós temos eletivos, nós temos disciplinas optativas. E não é a vida assim também? Que a gente escolhe certas provas, a gente se coloca na posição de assumir certos desafios. E é isso mesmo, você vai assumir esses desafios e você vai conseguir enfrentá-los. Não precisa temer que o outro vai olhar para você e vai dizer, mas como assim? Olha que nada a ver, está atrasado, hein? Devia estar lá na frente, o que está fazendo aqui? Não precisa temer, porque o outro não tem parte disso. Ele não está autorizado, mesmo que pense que esteja, a fazer julgamento disso. Quem está autorizado é a nossa consciência, que sabe e nos acusa levemente, gentilmente, que é necessário prosseguir. Que as coisas são efêmeras, não são à toa, as necessidades espirituais nossas estão mudando, porque nós estamos crescendo. Veja como é difícil crescer junto. Eu admiro muito quem é casado há muito tempo. Porque é difícil crescer junto e aceitar que nem sempre, quando você quer crescer e o outro não quer crescer, é difícil aceitar isso. Que você quer dar um passo numa melhoria de comportamento e o outro quer ficar na mesma situação, é difícil. Eu admiro muito. E é um grande desafio nosso, nesse processo constante de educação espiritual, em que Deus nos diz, vai com fé, porque eu estou aqui. Nunca desamparei filho nenhum meu. Por que agora hei de desamparar? Porque as coisas estão difíceis? Porque há conflitos? Porque há pedras no caminho? Todas elas fazem parte. Eu o sei. E te digo, provavelmente ele nos diria, eu te digo, continua. Ainda que queiras desistir, continua. Porque ali à frente existe uma curva e de repente, no alto da tua agonia em querer desistir por conta das dificuldades e das dores, de repente era ali que estava a tua grande vitória. Então não desistas. Eu estou contigo, filho querido. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Obrigada.